Estamos de volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão por videoconferência. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade 2135, pedindo escusas, e esse feito será colocado como primeiro item da pauta de amanhã. Primeiro item da pauta de quinta-feira de amanhã. São várias as sustentações orais e não teríamos condições de fazê-las ainda na data de hoje. Também não serão apregoados hoje os outros feitos: ação direta de inconstitucionalidade 4281, ação direta de inconstitucionalidade 5688, ação direta de inconstitucionalidade 3697. Havendo tempo ao final da sessão, eu apregoarei o recurso extraordinário 570-122, em que apenas falta fixar a tese. Então, ainda hoje, esse feito será chamado. E dando continuidade à votação da ação direta de inconstitucionalidade, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, eu agora passo a palavra para o seu voto ao ministro Alexandre de Moraes. Presidente, novamente, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Eu deixei de cumprimentar e agora cumprimento o doutor Humberto Jacques, o vice-procurador-geral. Também cumprimento todos os advogados que fizeram sustentações orais. Cumprimento o doutor José Levi, advogado-geral da União. Presidente, eu aqui, assim como já havia feito anteriormente no plenário virtual, acompanho integralmente o eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, já parabenizando Sua Excelência pelo voto detalhado, professor que é dessa matéria, o federalismo, da distribuição de competências. Acompanho integralmente porque há necessidade e a importância do voto de Sua Excelência e desse julgamento presencial, não virtual, há necessidade de fortalecermos o respeito às regras do federalismo presentes na Constituição de 1988, em especial. Isso foi uma preocupação, como o professor Ricardo Lewandowski, o nosso ministro, colocou, uma preocupação do federalismo mais centrífugo, de uma descentralização, porque federalismo em estados como Brasil, em países grandes, federalismo é sinônimo também, como bem ressaltou Sua Excelência, de democracia. São vários centros de poder contrabalanceando o poder central, para que haja aqui um balanceamento. E, nesse caso, claramente, o federalismo participativo, a questão da possibilidade ou não legal, e Sua Excelência bem colocou, essa possibilidade de requisição legal existe há muito tempo. A previsão constitucional e a regulamentação no âmbito de cada uma das esferas da federação não afeta, a meu ver, o federalismo participativo, a cooperação necessária entre os entes federativos. Na DPF 672, assim como os demais ministros, tive a oportunidade de falar sobre essa distribuição de competências, então não vou cansá-los repetindo, acompanhando integralmente o eminente ministro relator, porque também aqui entendo que não cabe uma interpretação conforme, porque não há conflito de interpretações, não há um espaço conflituoso de interpretações, uma a favor, outra contra a Constituição. Aqui é uma única interpretação, a interpretação da lei, a interpretação que leva em conta o federalismo e leva em conta o interesse predominante de cada um dos entes federativos. Acompanho, Sua Excelência, o relator. Agradeço, ministro Alexandre. Como voto, ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes ministros, eminentes pares, senhor advogado-geral da União, ministros José Levi, senhores advogados, doutor Marcelo Carpenter, que se faz presente nesta sessão. Cumprimento de modo especial o eminente professor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Senhor presidente, antes de votar, gostaria que Vossa Excelência me permitisse cumprimentá-lo pela homenagem que hoje se fez ao historial de vida e de jurisprudência ao ministro Teori Zavascki.
quem cultiva a memória, respeita o passado, é deferente ao presente e também semeia para as gerações do futuro um exemplo. Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa, pela sensível homenagem que contou com os familiares do saudoso ministro Theury e também por ter propiciado o pronunciamento sempre lúcido e assentado na melhor dogmática do processo constitucional do professor Daniel Mitidiero. E nesta obra que Vossa Excelência vem de apresentar, premiando a comunidade jurídica do Brasil, trouxe análise dessa memorabilia jurisprudencial, desse historial de jurisprudência do eminente ministro e saudoso ministro Theury Zavascki. Me permite, portanto, senhor presidente, fazer essa referência de um modo especial pela sensibilidade de Vossa Excelência e pela oportunidade que abriu para sempre manter presente a memória daqueles que nos antecederam e daqueles que nos deixaram, especialmente nas condições trágicas do falecimento do ministro Theury. No ponto atinente a esta ação direta de inconstitucionalidade 6362, como o eminente ministro relator já indicou ao início, eu já houvera tido a honra de acompanhar Sua Excelência integralmente ao início da votação do feito que se encontrava no plenário virtual. E aquela compreensão se mantém, entendo que Sua Excelência, de modo, pelo menos ao que consigo focalizar, de modo exemplar, escorreito e acutíssimo, aplicou ao tema um conjunto de lições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o federalismo brasileiro e a compreensão da divisão das competências, nos honrou com a citação do voto na ADI 6341, aonde esta ordem de ideias restou exposta. Portanto, senhor presidente, como já houver acompanhado Sua Excelência, tenho a honra de reiterar os meus cumprimentos ao eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, e reiterar aqui o meu voto que integralmente segue o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu cumprimento os ilustres advogados, doutor Marcelo Carpenter, que fez uma bela sustentação da tribuna, cumprimento o doutor Humberto Jacques de Medeiros e cumprimento o senhor advogado-geral da União, ministro José Levi do Amaral, e o doutor advogado da União, que fez a sustentação, o doutor Rafael. Eu não havia votado ainda, presidente, no plenário virtual, portanto, vou votar aqui, mas com a brevidade que se impõe. Em primeiro lugar, cumprimentando o ministro. As pessoas não imaginam o que é lidar com essa toga sem o nosso assistente de plenário, viu? Isso é uma complicação. Prende na roda, prende na mesa. Eu cumprimento o ministro Ricardo Lewandowski, cujo voto é um pequeno curso compacto do direito constitucional brasileiro nessa matéria, percorrendo diferentes aspectos envolvidos do federalismo. A hipótese, presidente, é uma lei que, no seu artigo 3º, assim dispõe: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. 7. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Portanto, é uma lei que prevê a possibilidade da requisição de bens e serviços. E no parágrafo 7º, também de maneira expressa, diz a lei, parágrafo 7º do artigo 3º, as medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas pelos gestores locais de saúde nas hipóteses dos incisos 3, 4 e 7. O 7 é esse
da requisição. Portanto, a lei claramente diz: é possível a requisição e os gestores locais podem fazer a requisição. Uma lei que não tem, nesse particular, nenhuma obscuridade. O que o autor da ação postula, a Confederação Nacional da Saúde, muito bem representada aqui, é que essas requisições sejam previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde, precedidas de ciência e manifestação do atingido, e que o ato administrativo seja fundamentado e observe o mandamento da proporcionalidade. A primeira observação a ser feita, na linha do que faz o ministro Ricardo Lewandowski, é que as políticas públicas que dizem respeito à proteção da saúde são de competência comum dos entes da federação, na linha do que prevê de maneira expressa o artigo 23, inciso 2 da Constituição. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde. Portanto, a lei nada mais fez do que especificar uma competência comum que já se encontra na Constituição em matéria de saúde pública. A submissão dessa competência que a Constituição confere a estados e municípios e ao Distrito Federal, esta competência que a Constituição confere é uma competência por direito próprio e, portanto, não pode estar subordinada, em linha de princípio, a uma prévia autorização do Ministério da Saúde, que é um órgão da União. Evidentemente, se o Estado, para exercer a sua competência, depender da autorização de um órgão federal, autônomo ele não será. A autonomia é precisamente a capacidade de decidir livremente dentro do espaço que tenha sido adequadamente demarcado. E no tocante à necessidade de manifestação do requisitado, do requisitando, também me parece que se viola a disciplina constitucional da requisição, que está prevista no artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, porque esse é o pressuposto da requisição legítima, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A expressão, ou a cláusula geral iminente perigo público, como regra, é incompatível com prévia manifestação. Se é iminente é porque você não pode aguardar um procedimento de natureza contraditória. E, por fim, a requisição, porque restringe um direito fundamental, que é o direito de propriedade, como tudo que interfere com o direito de propriedade, tem que levar em conta o mandamento ou o princípio da proporcionalidade. Ou seja, é preciso que não haja uma alternativa menos gravosa a esse direito fundamental. Mas, para isso, o Supremo não precisa interpretar conforme a Constituição, porque toda interpretação constitucional, toda interpretação jurídica tem que se dar à luz do princípio da proporcionalidade. Portanto, tem que observar o princípio da proporcionalidade e, nos termos da lei, tem que também observar as evidências científicas. Portanto, as únicas restrições, eu diria, a essa competência, elas já decorrem ex vi constitutionis ou ex vi legis e, portanto, não é preciso que se interprete conforme a Constituição. Portanto, presidente, louvando uma vez mais o voto profundo, erudito e detalhado do ministro Ricardo Lewandowski, eu concluo o meu julgando improcedente o pedido com fundamento na seguinte razão de decidir. As requisições administrativas realizadas por estados, municípios e Distrito Federal no contexto da pandemia causada pela Covid-19 independem da oitiva do atingido ou de prévia autorização do Ministério da Saúde, mas
pressupõe, nos termos da lei, evidências científicas e motivação, observado o princípio da proporcionalidade. É como voto, presidente, acompanhando o relator pela improcedência. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso e como vota a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, egrégio tribunal, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, senhor advogado-geral da União, doutor José Levi, senhores advogados, cumprimentos todos, em especial o eminente relator pelo voto lúcido e vertical proferido, como sai acontecer, e também os que com competência ocuparam a tribuna virtual. Também eu, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa quanto à obra hoje lançada e pela felicidade da escolha do professor Daniel Mitidier. Imprescindível, senhor presidente, a meu juízo, cultuar a memória, em especial em se tratando de instituições como este Supremo Tribunal Federal, enriquecido e iluminado que foi pela presença do querido e saudoso ministro Teori Zavascki, a quem sempre rendo e a cuja memória hoje rendo homenagem. E quando se fala de memória, senhor presidente, são os versos do poema Memória, desse mineiro fantástico, que foi Carlos Drummond de Andrade, que me vem à mente, quando dizem que as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. A questão constitucional básica que se põe na presente ação direta de inconstitucionalidade envolve, como visto, a necessidade do prévio exame e autorização pelo Ministério da Saúde, que a requerente defende necessários, à luz da Constituição, das requisições administrativas descentralizadas em tempos de pandemia, previstos nos preceitos impugnados, como já se disse, artigos 3º, inciso 7º, e seu parágrafo 7º, inciso 3º. Prevêem tais dispositivos expressamente, como acabou de ser lembrado, a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública e autorizam também os gestores de saúde locais a realizá-las diante da necessidade de recorrer ao uso da propriedade privada em auxílio de ação voltada à redução das carências sanitárias. Tem-se, assim, de um lado, senhor presidente, a caracterização do formal reconhecimento do estado de calamidade pública, a nossa pandemia, né? De que decorrem consequências, como as relacionadas à motivação das requisições, e de outro, a própria descentralização dos legitimados a efetivar os atos expropriatórios. Essas as balizas para o exame dos aspectos subjetivo e objetivo das requisições administrativas para o enfrentamento da Covid-19, que eu efetuo em minha declaração escrita de voto, que juntarei aos autos. Limito-me aqui e agora a brevíssimas notas em função do tempo, mas com destaque especial à função social da propriedade, e quanto a ela especificamente aos valiosos ensinamentos de Pietro Pernianghieri, que formulou o delineamento do direito de propriedade a partir da sua composição como estrutura intersubjetiva e como função social, a ganhar relevância, sobretudo na resolução de conflitos como os que se apresentam no contexto da atual pandemia. Pernianghieri situa tal limitação ao direito de propriedade no seu próprio núcleo. Vale dizer, a função social posiciona-se no interior do próprio direito e condiciona a sua existência. E eu aqui, senhor presidente, quero lembrar John Rawls, em sua Uma Teoria da Justiça, quando, construindo a sua ideia de sociedade justa, aborda a justiça intergeracional e delineia o sistema econômico como um instrumento de satisfação
de necessidades presentes e futuras, mediante preservação de ganhos de cultura e civilização, bem como de um processo de acumulação para o futuro em benefício das gerações subsequentes. Trata-se de uma bela construção teórica da qual apoio a intersecção entre vínculos sociais, políticos e econômicos que conformam uma identidade de interesses da atual geração e, no contexto presente, afasta a ideia de acumulação e dita o desenho de um sistema cooperativo que almeje proporcionar aos indivíduos da sociedade uma existência digna e sadia. Também pontuo, como fez o eminente relator, a imprescindibilidade da motivação, com fundamentação fática e técnica idônea a demonstrar o perigo público e o caráter proporcional da medida como forma de enfrentamento do contexto pandêmico. Já pela faceta subjetiva, é indene de dúvidas que cabe à União Federal implementar a coordenação de medidas do Sistema Único da Saúde, do SUS, como deflui do artigo 16 da Lei 8080 de 91. A interpretação sistemática desse dispositivo evidencia o seu caráter descentralizador, que mantém na União ações de planejamento, coordenação e avaliação como incentivo à atuação de estados e municípios em respeito às respectivas competências. Tanto a Lei 8080 de 90, como a lei impugnada, a 13.979 de 2020, traduz genuíno respeito ao federalismo cooperativo do Brasil em reverência ao texto condicional. Quanto ao federalismo e à distribuição de competências entre os seus entes, impõe-se a observância ao sistema delineado pela Constituição Federal, uma forma de manutenção do nosso ordenamento democrático e do Estado de Direito. Aqui eu me reporto às ADIs, a 6341, relatoria do ministro Marco Aurélio, 3470, sobre a minha relatoria, recurso extraordinário também, 124, 1.247.930, AGR, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que juntamos a primeira turma em 13 de março do corrente ano. O policentrismo há de iluminar, sim, senhor presidente, a atuação estatal na adoção de medidas voltadas ao combate da pandemia do novo coronavírus e, por consequência, a preservação da saúde. As diversidades presentes na realidade dos diferentes estados e municípios deste país continental sobrelevam na avaliação dos requisitos ensejadores das requisições administrativas a serem expressamente, como disse, motivadas pelo gestor em ato passível de controle judicial. Com essas brevíssimas anotações, senhor presidente, conheço da presente ação direta e julgo improcedente o pedido, acompanhando o voto do eminente relator, a quem renovo os meus cumprimentos. É o voto. Agradeço, ministra Rosa Weber. Como vota o ministro Luiz Fux. Presidente. Pois não, ministro Luiz Roberto. Desculpe eu voltar a pedir a palavra, é só muito breve. Na pressa aflita dos tempos, às vezes a gente esquece das pequenas gentilezas e também eu queria me associar às homenagens à saudosa memória do ministro e professor Teori Zavascki, que era um professor extraordinário, um juiz extraordinário e um amigo muito querido, que recebe agora essa homenagem do professor Daniel Bitigiero, inclusive autor, junto com o professor Ingo Sarlet, de um dos melhores cursos de Direito Constitucional que há. O ministro Teori merece todas as homenagens. Eu saúdo os seus filhos, se puderem ouvir essa mensagem, que são igualmente pessoas queridas e que me deram a honra, a distinção de fazer, na semana passada, a palestra de abertura do Instituto Teori Zavascki, que vai homenageá-lo. Portanto, não queria deixar passar essa oportunidade sem fazer o registro do meu carinho, da minha saudade, da minha admiração pelo nosso querido e saudoso amigo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Barroso. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente da Igreja da Corte,
ilustre doutor Humberto Jacques Medeiros, representante do Ministério Público, senhores advogados, doutor Marcelo Carpenter, que me deu sempre a honra e a alegria de sentar lá nos bancos acadêmicos e que teve uma importância no auxílio lá atrás do meu concurso de livre-docência, né? Que eu não esqueço até hoje, doutor José Levi, advogado-geral da União, e demais presentes, senhores ministros, senhoras ministras, eu também me sinto no dever de aderir a essa iniciativa louvável de Vossa Excelência por todos os aspectos em relação à ministroria. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar 11 anos com ministroria, na mesma turma, no Superior Tribunal de Justiça, e o que eu posso dizer é que o ministroria ofereceu muito ao nosso Brasil e teria ainda muito mais para oferecer por força da sua competência, por força da sua probidade na função, por força da exatidão dos seus julgados. Por outro lado, senhor presidente, eu queria também homenagear aqui o ministro Ricardo Lewandowski pelo seu voto, que sempre faz questões de timbrar a diferença entre federalismo de cooperação, federalismo unitário, que vai nos levar um dia, efetivamente, ao encontro no debate da questão da simetria constitucional, que vem hoje influindo de forma muito expressiva diversas questões que temos julgado. Senhor presidente, em relação a essas questões que já foram tão bem aqui expostas pelo ministro Ricardo Lewandowski, eu também gostaria de rememorar que Vossa Excelência, o próprio Supremo Tribunal Federal, foi incansável no momento da pandemia de tratar de problemas deveras importantes naquela oportunidade. E o primeiro deles foi exatamente a questão relativa ao sistema de saúde, orientado pela diretriz da descentralização política administrativa e estabelecendo aquela competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para cuidar da saúde pública. Eu me recordo que talvez o primeiro grande paradigma foi a DPF trazida pelo ministro Alexandre Moraes, se não me falha a memória, a DPF 672, e aqui o caso realmente ele é lideiro a todas essas questões, porque ele estabelece a possibilidade de requisições, mas as submete previamente à análise pelo Ministério da Saúde. Há uma regra muito importante no direito processual, que é também uma regra de supradireito, de que, nos casos de perigo in mora, a incompetência não atende tudo. Ou seja, nos casos de perigo in mora, não pode ficar se discutindo muito essa questão das competências, porque é preciso prover bem e depressa. De sorte que, digamos assim, essa exigência de autorização do Ministério da Saúde violaria completamente esse federalismo de cooperação que tanto o ministro Lewandowski invoca com a autoria da sua cátedra e esvazia a eficácia do Instituto da Requisição, como também foi lembrado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A dependência dessa autorização do Ministério da Saúde, ela carrega o poder decisório dos demais entes federativos e afronta completamente a autonomia dos Estados, de forma evidente, inserindo uma burocratização evidentemente desnecessária na atuação dos órgãos de saúde. O caráter de urgência íncito a esse instrumento das requisições administrativas de bens e serviços não se coaduna com procedimentos longos e ineficientes. A própria Constituição, como aqui já foi destacado antecedentemente, ela exige o binômio iminência e perigo público.
Por outro lado, a legislação que traz essa dependência, esses condicionamentos, estão em contradição exatamente com as posturas da própria Corte dos casos de litígios constitucionais em matéria de competências comuns. Isso é, senhor presidente, que a crise do Covid trouxe, assim, digamos assim, para o Supremo uma tarefa dificílima, que é adotar medidas de exceção dentro de um Estado de direito, mas que efetivamente tem sido, digamos assim a atuação do Supremo Tribunal Federal, ciente de que as regras constitucionais foram estabelecidas para momentos de normalidade. Então, é preciso empreender-se essa belíssima interpretação terminológico-sistêmica que o ministro Lewandowski levou a efeito, no caso exatamente de se conciliar essa medida excepcional dentro do estado de exceção. Mercedes já temos assentado que quando o núcleo essencial é a saúde, a competência é concorrente. Então, entendo que no caso subexame cumpre a nossa Corte consagrar aquilo que o ministro Lewandowski fez com excelência, que é a relevância do federalismo cooperativo e reconhecer mais uma vez que os direitos fundamentais, a vida e a saúde de milhões de pessoas se sobrelevam aos interesses financeiros de alguns particulares que, diga-se de respeito, têm se curvado diante desse flagelo que se abateu sobre o nosso querido país. De sorte, senhor presidente, que sinteticamente assim eu quero manifestar que acompanho integralmente o percussiente, como sempre, voto do relator e do professor Ricardo Lewandowski, votando pela improcedência dos pedidos formulados. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, também eu cumprimentando mais uma vez os senhores ministros, a ministra Rosa, de uma forma muito especial o ministro Ricardo Lewandowski, relator desta ação e que traz um voto tão profundo, lançando luzes sobre o tema de novo da federação de uma forma especial e o direito fundamental à saúde. Faço uma saudação, senhor presidente, ao senhor vice-procurador-geral, doutor Humberto, também aos senhores advogados que acompanharam, especialmente aqueles que assomaram a tribuna virtual, digamos. E não posso deixar, antes de iniciar, senhor presidente, de registrar também o meu enorme prazer de ter visto o senhor, Vossa Excelência, começar essa sessão exatamente fazendo uma homenagem ao ministro Theory, à sua família, que aqui estava no início desta sessão, que presta exatamente um preito muito importante de memória, mas também de exemplo, como juiz, como professor, especialmente como um agente público que honrou todos os cargos que ocupou e que se tornou um modelo permanentemente a ser lembrado. Portanto, não poderia deixar de fazer esta apresentação de solidariedade ao que Vossa Excelência inicialmente apresentou com respeito ao ministro Theory, a homenagem a ele prestada. Quanto ao tema, senhor presidente, pareceu-me que o ministro Ricardo Lewandowski tratou da matéria de uma forma especialmente feliz, todos os votos de Sua Excelência são assim, porém, ao envergar a questão da federação, a necessidade de essa competência comum ser integralmente cumprida pelos entes da federação, sem qualquer eivo mácula tisnar as normas questionadas da Lei 3.979. E ainda em respeito ao próprio Instituto da Requisição, que tem a característica que se quis esvaziar com o pedido formulado nesta ação. Ou seja, a requisição, diferente da desapropriação,
não retira o direito de propriedade, apenas afeta o uso da propriedade por uma contingência específica para que, posteriormente, se houver dano, se possa deixar indene aquele que foi retirado do uso temporário. Se for ao direito brasileiro, vai se ver que, por exemplo, e cito em meu voto, Seabra Fagundes, fazia esta referência expressa. O que se infere dos textos constitucionais e da legislação especial, afirmava o ministro Seabra, é que as requisições civis, notadamente oportunas em casos de perigo público iminente, tal como referente à saúde pública, restringem-se ao direito de uso. Portanto, não há nada de diferente no que foi feito por esta lei. Acho até, senhor presidente, que se não tivesse essa lei, as requisições, neste caso de calamidade pelo novo coronavírus, poderiam ser adotados pelos entes da federação. Portanto, como foi dito pelo ministro relator, não há necessidade de qualquer interpretação que conforme a norma à Constituição, porque não há outra interpretação que a Constituição permita, a não ser esta que foi questionada na presente ação. Estou fazendo juntada de votos, senhor presidente, e, como disse, acompanhando o voto do ministro relator no sentido da improcedência da ação. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Senhor presidente, inicialmente também eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa da realização desta memória jurisprudencial e que homenageia muito justamente o ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, como todos já enfatizaram. E começo cumprimentando a todos os senhores, as senhoras ministras, os senhores ministros, o senhor vice-procurador-geral da República, os senhores advogados, o senhor advogado-geral da União, e cumprimentando de forma especial o eminente ministro relator, que trouxe, como era de se esperar, e mais uma vez, um voto primoroso a propósito dessa temática. Sem dúvida nenhuma, já foi repassado, presidente, que nós estamos a lidar com um desses institutos que revelam uma excepcionalidade, que é a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, e que está disciplinado na referida lei, que tinha como pano de fundo a questão da pandemia. Eu gostaria apenas, eu tinha inicialmente preparado um voto no sentido de proceder a uma interpretação conforme, não como tinha sido solicitado pelo requerente, mas primeiro para lembrar uma problemática que está posta, nós sabemos, e isso não está resolvido, no Decreto-Lei 4.812, já foi referido, de 8 de outubro de 1942, que dispõe sobre a requisição, de maneira bastante alargada. Eu até lembro que aqui havia uma comissão central de requisições e também comissões e subcomissões de avaliação de requisições. É um modelo, como sabemos, do Estado Novo. Eu tenho a impressão de que tal legislação não foi recepcionada em algumas partes pela atual Constituição, na medida, por exemplo, em que não pode haver hierarquia ou primazia, tampouco atenuação do poder de requisição dos entes federativos, como fazia o decreto-lei referido. De plano, é bom lembrar que a autonomia dos entes federativos sob o Estado Novo era apenas uma peça de retórica, né? Então, é bom que isso seja lembrado. Mas eu acho importante tratar da disciplina que dá esse decreto-lei, tendo em vista uma necessidade de procedimentalização. Tanto é que, na sua proposta de interpretação conforme, a AGU
traz uma abordagem que é bastante curiosa, para dizer o mínimo. Requer interpretação conforme a Constituição, ao artigo 3º, inciso 7º e parágrafo 7º, inciso 3 da Lei 13.979, para fixar que, nas hipóteses de sobreposição de requisições oriundas de diferentes unidades federativas, eventuais conflitos devem observar, ordinariamente, o critério da precedência da contratação e, em casos de superescassez de âmbito nacional, em que configurar a defasagem regionalmente desproporcional de suprimento de bens requisitados, deve ser assegurada a primazia à iniciativa federal. Portanto, a AGU percebeu que há uma necessidade de um mínimo de procedimentalização em relação a essa temática. Devo dizer, presidente, também um pouco em reparo a essa observação, a essa construção feita pela AGU, que talvez uma parte dos problemas que são apontados aqui poderia ser resolvido se o SUS, como materialização do sistema federativo cooperativo, estivesse funcionando. Se o Ministério da Saúde, como cabeça do sistema SUS, estivesse tendo alguma funcionalidade. É preciso fazer essa nota. Se a lei que estabelece o SUS estivesse sendo devidamente aplicada, haveria, portanto, essa materialização do federalismo cooperativo. Eu repasso, então, faço essa nota, importante porque acho que nós temos um encontro marcado com essa discussão, que não basta dizer que a lei é constitucional. Lex habemus, mas isso não é suficiente, a meu ver. E mesmo à guisa de obter dictum ou de fundamentos autônomos, se disse do direito de propriedade, do princípio da proporcionalidade. Mas eu vou lembrar, presidente, de uma questão que tem sido repetida entre nós. E eu lembro de um precedente na ACO 3385 do ministro Celso de Mello, ou do seu voto nessa matéria, em que ele disse, de maneira muito clara, requisição pela União Federal de bens públicos estaduais. Precedente do Supremo Tribunal Federal, que entende inadmissível a prática, mesmo quando é efetivada pela União, desse ato requisitório em face de bens públicos. E cita o MS 25295, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, considerada a cláusula restritiva do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, exceto quando se tratar de requisição federal de bens públicos na vigência do estado de defesa. Constituição Federal, artigo 136, parágrafo 1º, 2, ou do estado de sítio. Constituição Federal, artigo 139, inciso 7º, e aí se faz referência ao magistério da doutrina. E depois desenvolve uma longa fundamentação a propósito dessa temática. E eu lembro também debates que se desenvolveram na Corte a propósito desse tema. E eu lembro também a ACO 3393, em que esta Corte referendou a tutela de urgência concedida pelo relator, ministro Roberto Barroso, na qual se discutia se a União poderia requisitar 50 ventiladores pulmonares da empresa Magnamed Tecnologia Médica, que tinham sido adquiridos pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, tendo assentado negativamente em acórdão assim emendado. A interpretação dos atos administrativos editados pela União revela que foram excluídos da requisição inicial os ventiladores pulmonares destinados aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios. E dizia mais, perigo da demora. O alto potencial de contágio do vírus causador da Covid-19 tem levado ao rápido crescimento do número
de pessoas que necessitam de internação em UTI e suporte de ventilação mecânica. Tutela de urgência deferida para suspender a eficácia do ato de requisição com relação aos bens demandados pelo Estado de Mato Grosso. Por isso que eu tenho que o planejamento de assistência à saúde, além da articulação interfederativa, devem ser realizados de forma harmônica, mas sem qualquer primazia e ou hierarquia entre os entes federativos, na forma, como já lembrava, do artigo 8º da Lei 8.080, de 90. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Portanto, baseado e calcado no princípio da subsidiariedade. Quanto aos requisitos a serem observados pelos entes federativos para que seja possível a realização de requisição administrativa, tem de observar se a legislação assegura, ao menos superficialmente, a proteção vindicada nestes autos. E aí eu repasso, então, algumas questões. Eu falo da decisão da Corte que não conheceu da DPF ajuizada por partido político para discutir o inciso 7º do artigo 3º, que já foi referida. Também enfatizo que aqui se tem que atender ao princípio da proporcionalidade. Só valerá a requisição, também em concreto, se atendido ao requisito da proporcionalidade, na acepção da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Por isso que eu estava aventando a hipótese de até mesmo encaminhar na linha de uma interpretação conforme. Mas diante já do massivo apoio tido pelo voto do eminente relator e considerando que ou pelos fundamentos ou pelos obter dicta nós temos de alguma forma limitação à ideia e à necessidade de procedimentalização, essa matéria carece de ser procedimentalizada para, de fato, balizar essas situações, seja entre os entes que vão eventualmente exercer essa atividade, e eu digo, esse problema poderia ser facilmente, ou pelo menos não de forma tão dificilmente resolvida, se, de fato, tivesse havido um mínimo de cooperação ou de materialização daquilo que está na Constituição, a propósito do SUS, que é a acepção mais clara e que não está sendo realizada por uma perversidade política, diga-se de passagem, por um desvio de conduta política. Se o Ministério da Saúde estivesse cumprindo bem o seu papel, uma parte dessa discussão estaria resolvida, que é a questão do federalismo cooperativo. Por isso, eu quero deixar pelo menos assente no meu voto que, além de se inspirar e se balizar pelo princípio da proporcionalidade, presidente, aqui se tem que observar também que não há primazia ou hierarquia do poder de requisição dos entes federativos. Por isso, fazendo essas ressalvas ou essa ênfase na fundamentação, eu vou acompanhar o eminente relator. Mas sem antes deixar de concluir, enfatizando, presidente, que uma parte dos problemas que foram aqui detectados tem a ver com essa conduta desvio na execução do modelo SUS, tal como preconiza o texto constitucional. Presidente, posso falar? Pois não. Presidente, eu primeiro agradeço as
as menções elogiosas que foram feitas ao meu voto, e merecidas em grande parte, pelos colegas que agora manifestaram o seu próprio voto. Também agradeço as ponderações feitas pelo eminente ministro Gilmar Mendes, acredito que são perfeitamente válidas, e eu apenas peço licença para reiterar que no inciso 7º da ementa que ofertei à consideração dos eminentes colegas, eu consignei o seguinte: como todas as ações estatais, as requisições administrativas precisam balizar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, só podendo ser levadas a cabo após a constatação de que inexistem outras alternativas menos gravosas. E no inciso 8º, eu consigno o seguinte, para encerrar: essa fundamentação haverá de estar devidamente explicitada na exposição de motivo dos atos que venham a impor as requisições administrativas, de maneira a permitir o crivo judicial. Portanto, senhor presidente, eu penso que a preocupação externada, legítima pelo eminente ministro Gilmar Mendes, está contemplada não apenas no corpo do meu voto, como também na ementa. Agradeço os esclarecimentos e eu também cumprimento o belíssimo voto do ministro Ricardo Lewandowski e todos os votos aqui proferidos e acompanho o eminente relator. Só consigno, para fins de testemunho, que na presidência do Supremo chegam várias suspensões de liminares, porque em casos de requisição, muitas vezes há busca do judiciário, como é normal acontecer. E há decisões judiciais que chegam até o Supremo. Então, essas questões, elas acabam muitas vezes por serem judicializadas e vindo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, proclamo o resultado. A questão de ordem eu já proclamei, agora proclamo o resultado do julgamento da ação direta. Por unanimidade, foi julgada improcedente a ação. Já são 18 horas e 15 minutos. Pergunto ao ministro Luiz Fux se avalia que será rápida a fixação de tese. Desculpe, Fachin. Pois não, presidente. Temos alguns Luizes aqui para a nossa convivência e, portanto, direi, senhor presidente, que será brevíssimo. Eu vou enunciar a tese porque a matéria de fundo já foi debatida. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Então, eu apregou para fixação de tese o recurso extraordinário 570.122, 34 da repercussão geral, ampliação da base de cálculo e majoração de alíquota da CONFINS pela Lei número 10.833/2013, resultante da conversão da medida provisória número 135/2003. Consta que o tribunal, apreciando o tema, por maioria, vencido o ministro relator Marco Aurélio, negou o provimento ao recurso. E, em seguida, o tribunal deliberou fixar a tese da repercussão geral em assentada posterior, ficando para redigir o acórdão o ministro Luiz Edson Fachin. E, na qualidade de primeiro voto que prevaleceu, na qualidade do voto prevalecente, anuncia, então, a proposição de tese pela maioria que o acompanhou. Ministro Edson Fachin. Pois não, senhor presidente. Coerente com o que vem de Vossa Excelência apregoar e também de rememorar no julgamento que entendeu inexistente vício de inconstitucionalidade material, a tese que propõe é a seguinte, senhor presidente e eminentes pares. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS, dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. É a tese, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes, como vota? Eu acompanho, presidente, o ministro Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, relator. Ele ficou redator para o acordo. O relator é o ministro Marco Aurélio, que
convencido. É que Vossa Excelência falou Luiz Fux agora. Naquele momento. Por isso que eu brinquei. Acompanho o ministro Edson Fachin. Nós temos 3 Luiz na casa, então... Mas acompanho o relator, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Roberto Barroso. Ministra Rosa Weber. Sem som. Perdão, o ministro Edson Fachin. Acompanho o ministro Edson Fachin. Ministra Carmen Lúcia, como vota? E eu? Presidente, acompanho o voto do ministro Edson Fachin com as vênias do relator. Presidente, eu não estava vendo Vossa Excelência, mas estava chamando Vossa Excelência. Alguma coisa falhou aqui, estou me sentindo desprezado, gostaria de me manifestar. Eu tenho voto nesse caso? Mas nesse caso eu não fiquei pedindo nada. Não. É só a fixação de tese. Vossa Excelência acompanhou no fundo o ministro Fachin. Exatamente. Agora a proposição de tese. Eu sou solidário com os juízes que tem Z no nome. Voto a tese do ministro Luiz Edson Fachin. Agradeço o ministro Fux, ministra Carmen Lúcia. Já votou? Sim, presidente, acompanhado do ministro Fachin. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, ante a manifestação do eminente vice-presidente, que ele prestigia aqueles que têm Z no nome, então talvez Vossa Excelência pudesse me chamar de Zewandowski. Porque quero gozar do beneplácito do futuro presidente da Corte. Mas me perdoe a brincadeira, depois de uma sessão tão puxada como hoje, eu queria dizer o seguinte, que acompanho integralmente, pedindo as vênias ao relator devidas, a proposta agora é feita pelo eminente ministro Edson Fachin, redator para o acórdão. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Acompanhe, presidente. Ministro Marco Aurélio, imagino que não acompanha. Presidente, relator do caso, fiquei vencido quanto ao vício formal, no que a matéria não poderia ser tratada inicialmente. Houve contaminação da lei de conversão mediante medida provisória e também quanto ao fundo. Por isso, voto de forma contrária à aprovação da tese. Eu peço ver o ministro Marco Aurélio, acompanho o ministro Luiz Edson Fachin. Então, proclamo agora que foi fixada por maioria a tese proposta pelo ministro Luiz Edson Fachin, vencido o ministro Marco Aurélio, e com isso concluímos o julgamento desse RE 570.122. Agradecendo a presença das senhoras ministras, dos senhores ministros, do senhor Procurador-Geral da República em exercício, do ministro da AGU, de todas as senhoras e senhores advogados, servidores e todos que nos acompanharam, declaro encerrada, desejando uma boa noite à sessão.